Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem pode lembrar? Senhor, que é poderoso pra me guardar.
2, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos ler. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: farei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, Senhor, gratidamos, Deus, por esse dia. Gratidamos, Deus, por essa palavra. Senhor, nesse momento o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, que nós possamos ser edificados. Ajuda-nos, esforça-me. Dá-nos, Senhor, entendimento para que eu possa falar a Tua palavra, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-nos. O tema da mensagem hoje é que Jesus transforma. E quando Jesus transforma, ele transforma de uma coisa para outra totalmente diferente. Porque a água e vinho são coisas muito diferentes. Mas quando Jesus transforma, ele faz com que uma coisa, no caso a água, se transformasse em vinho. É nisso que nós vamos falar um pouco, porque Jesus fez esse milagre, e como diz aqui, foi o primeiro milagre, foi assim que ele principiou os seus sinais. Então, o que nós vamos ver é que Jesus, ele transforma, literalmente, de uma coisa para outra coisa. E o Senhor, através da sua palavra, nos oferece transformação, mudança. E quando Jesus faz uma transformação e mudança, é importante notar que quando Jesus faz uma transformação ou uma mudança, essa transformação é sempre para melhor, nunca para pior ou inferior. Então, Jesus nos oferece, através da sua palavra, formas, meios em que nós podemos ser transformados. No entanto, nós temos que obedecer alguns princípios e regras que Ele determina através da sua palavra, para que essa transformação possa existir na nossa vida. Se você simplesmente quiser uma transformação e não cumprir com os princípios determinados pela palavra de Deus, não tem transformação. Então, o que nós vamos focar aqui é transformação. Jesus, ele transforma. E em todo o Evangelho, você, quando lê, ou pelo menos soube, que Jesus, quando via um cego, que Jesus curava um cego, ele transformava aquele cego para uma pessoa que tinha visão. Quando Jesus via uma mulher que estava padecendo há 12 anos, com um fluxo de sangue, Jesus transformava e restaurava aquela mulher com convívio social de novo. Jesus transformava o leproso, aquele que vivia afastado de todo mundo, numa pessoa sã, boa, normal, como qualquer outra. O que nós vamos focar é: Jesus transforma. E coloque isso na sua mente. Ele transforma, sim, no entanto, tem princípios e regras que, se forem observadas, essa transformação acontece. Se não forem observadas, essa transformação não acontece. Só para dar um exemplo, Jesus falou assim uma vez. Ele ia passando e uma pessoa queria ser curada. E ele pegou, passou uma coisa no olho, se não me engano, e falou assim: vai ao tanque lá e lá você vai ficar curado. Quando ele pegou aquilo que Jesus tinha passado e fez exatamente segundo a ordem de Jesus, ele foi lá para ficar curado.
Mas importante notar aqui que quando você cumpre com aquilo que Jesus falou, literalmente, aí sim acontece essa transformação. Primeira coisa que Jesus transforma. Jesus transforma famílias. Jesus, o Senhor, quer transformar a tua família, quer mudar a história da tua família, quer fazer a tua casa uma casa melhor. Atos, Malaquias 4,6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Está falando de família. Atos 16,15 diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Transformação de família. Mas olha só, note uma coisa importante: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas quais são os princípios e as regras aqui determinadas? São que, primeiro, você precisa crer. Se você não crer, não tem transformação nem para você nem para sua família. Agora, se você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você crê, quando você obedece, aí a transformação começa a acontecer. Então, 3 coisas para Jesus transformar a tua família. Primeiro, você crer. Segundo, você obedecer. Porque não adianta só crer sem obedecer. Jesus falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. É simples. Jesus coloca uma coisa simples: se você ama Ele, você cumpre com a ordem dele. Se você não cumpre, você não ama. É simples assim. E a terceira coisa: entrega a tua família a Ele. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3, 4, 10, 20, mas Jesus transforma. Aquele que não conhece Jesus, se você crer no Senhor Jesus e entregar a tua casa a Ele, você pode ter certeza que antes da morte dele, o Senhor Jesus transforma. Mas você precisa crer, você precisa obedecer e você precisa entregar a sua família. Jesus faz obra nesse filho rebelde que você tem, que ele não quer nada. E aí você crê, você obedece, você entrega esse filho na mão de Jesus. E você vai ver ainda Jesus transformar esse filho rebelde num filho bom, num homem direito, num homem de bem, num grande servo de Deus, porque Jesus transforma. Quando você entrega esse marido ou essa mulher que não é lá um 100%, Jesus transforma. Pode demorar, tenha um pouco de paciência, persevere, porque Jesus transforma. Número 2, Jesus transforma cego, aquele que não enxerga nada, naquele que enxerga perfeitamente. Jesus transforma cego, aquele que não vê nada, naquele que enxerga perfeitamente. O Senhor quer dar uma nova visão a nós. Uma nova visão, uma visão melhor, uma visão de coisas melhores, de coisas mais excelentes. Ou no mínimo uma visão de alguma coisa, né? Porque quem é cego não está enxergando nada. Quando você começa a enxergar alguma coisa, você começa a ver. Marcos 8, do 23 ao 25, Jesus vai contar uma história que é a seguinte: e tomando o cego pela sua mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse: vejo os homens como árvores que andam. Você viu? Primeiro o cego não enxergava nada. Jesus chega para ele, unge os olhos dele e fala: e aí, você vê? E o cego diz: eu vejo homens como árvores que andam. Ele não estava enxergando perfeitamente. Aí Jesus vai continuar. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Você está vendo o que Jesus fez com o cego? O que Jesus fez com o cego, Ele pode fazer com cada um de vocês, se você quiser e obedecer. Se você quiser, Ele pode ungir os seus olhos, Ele pode fazer com que aquela coisa que você não está vendo nada, você possa ver. Possa ver perfeitamente, e se você não vê perfeitamente, pelo menos você vê alguma coisa. Tem gente que olha e não vê nada no seu futuro, não vê nada no dia da manhã, não vê nada na sua vida espiritual, não vê nada no seu negócio, não vê nada no seu emprego, não vê nada na sua casa, não tem visão de nada, está cerrado, fechado, não consegue ver nada. Jesus pode dar uma nova visão para você, uma visão melhor. Jesus, Ele quer te dar uma nova visão de mundo. Romanos 12, 2.
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você vai transformar o mundo pela renovação do seu entendimento, quer dizer que você começou a ter uma visão nova. Transformar-se pela renovação do vosso entendimento. Você não entendia aquilo, você começou a entender, você começou a ter uma nova visão e aí você começa a querer transformar. É assim que acontece. Quantos de nós éramos cegos espirituais? Não víamos nada espiritual. Nada. Não víamos salvação, não víamos restauração, não víamos crescimento espiritual, não víamos céu, não víamos inferno, não víamos nada. Só vimos essa vida aqui, pronto, hoje e amanhã, e meu trabalho, e meu emprego, e minha vidinha, e nasceu, cresceu, viveu, morreu, acabou. E o Senhor deu a nós visão. Deu a nós uma visão melhor, deu a nós uma visão de céu, deu a nós uma visão de prosperidade no Senhor, deu a nós uma visão de crescimento, deu a nós uma visão de uma vida muito melhor do que aquela que nós vivíamos anteriormente. Colossenses 3, 1-3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. O Senhor nos dá uma visão além. Uma visão além dessa vida. O Senhor diz aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Porque o Senhor nos dá uma visão muito mais além do que só essa vidinha aqui. Quantas pessoas estão fechadas no seu pensamento, pensando só nessa vida, oh, Senhor, só essa vida, só as perturbações dessa vida, só os problemas, só, oh, meu Deus do céu. E nós? O Senhor tem dado a nós, se você não tem observado isso, observe a partir de hoje. O Senhor tem dado a nós uma visão além, uma visão mais além do que somente essa vida. Uma vida melhor, uma vida com Cristo, uma vida no céu, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Fixe o seu olhar em coisas mais excelentes. Fixe o seu olhar em coisas mais excelentes. Por isso que o texto diz assim: se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, para você fixar o seu olhar em coisas que são melhores. Irmãos, muitas vezes nós estamos fixando o nosso olhar só no nosso trabalho. E a nossa vida de manhã é trabalho, de tarde trabalho, de noite trabalho, final de semana trabalho, feriado trabalho, só trabalho, 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 trabalho. Muitas vezes nós estamos fixando o nosso olhar só no nosso curso. É nosso curso, e só pensa no curso, acorda pensando no curso, dorme pensando no curso e só curso. Ou então só nos problemas. Acorda pensando nos problemas, dorme pensando nos problemas e vive pensando nos problemas e fixando o nosso olhar só nisso. Vamos fixar o nosso olhar em coisas melhores, em coisas que são além do que só isso aqui. 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis que todos os homens. Irmãos, nessa vida vai ter perturbação? Vai. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter derrota? Vai. E aí você está olhando para isso? Pô, você está equivocado. Porque o Senhor nos deu uma visão melhor. Uma visão de coisas mais. É derrota? É. Mas amanhã você tem vitória para nós. É tribulação? É. Mas o Senhor vai me tirar dessa tribulação. É problema? É. Mas o Senhor vai resolver o meu problema e ainda vai me dar vitória nisso. Fixe o seu olhar em coisas melhores. Isaías 65, 17 diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O Senhor diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. E aí você está fixando o seu olhar somente nessa terra. Você está fixando o seu olhar somente que, quando você liga a televisão, é violência, 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 violência. E no mundo é guerra, 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 perturbação. O Senhor diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. E dessa terra aqui, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Fixe o seu olhar em coisas melhores. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos,
Vamos fixar os nossos olhares em coisas melhores. Vamos fixar os nossos olhares no reino de Deus. Vamos parar de ficar que nem cego, andando de um lado para o outro sem saber para onde vai. Se você quer uma visão nova, você tem que cumprir os princípios. O primeiro princípio é obedecer. Obedecer. Por que cada milagre não era diferente? Cada milagre é diferente do outro. Você observa. Para um cego, Jesus falou, vai no tanque e se lava. Para outro, ele falou, não, você já está curado. Para um leproso, o Senhor falou, ó, você tem que fazer isso assim, assim. Para outro, Jesus simplesmente tocou e curou. Para outra, Jesus nem tocou nela, ela tocou em Jesus e curou. Por quê? Que para cada um é diferente o milagre. Por que não são a mesma coisa? Por que o milagre não era Jesus está aqui, eu chegava, tocava em Jesus e era curado? Ou então Jesus olhava para mim e queria me curar e tocava em mim ou falava alguma palavra e era curado. Por que os milagres eram diferentes para cada um? Eu noto uma coisa importante, que é o seguinte: nós não somos iguais. Para um, Jesus precisava ver a fé dele. Se ele tinha coragem de andar, no caso da mulher do fluxo de sangue, de andar no meio daquela multidão, de ter fé, no último esforço tentar tocar Jesus. Para outro, Jesus já tinha que ver a obediência dele, de falar para ele que ele precisava ir no tanque se lavar e ele ia se lavar. Para outro, Jesus via a fé dele e falava, não, você está curado. Porque para cada um milagre diferente. Eu noto uma coisa, porque para todos nós é diferente a obra. Para todos nós, Efésios 4:11 diz assim, porque uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas. Entendeu? Não é a mesma ordem, não é para todo mundo ser pastor, não é para todo mundo ser professor, não é para todo mundo ser evangelista, não é para todo mundo ser tocador, não é para todo mundo ser a mesma coisa. Por isso que é multiforme, diversas coisas para cada um. Então, olha só, para poder você ter uma visão nova, você precisa obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Agora, o que é que Deus manda você fazer? Eu não sei. Eu posso saber da minha vida, da sua, quem tem que saber é você. Eu não sei. O que é que Deus está mandando você fazer? E até agora você não tem feito? O que é que Deus está mandando você trabalhar? Você está trabalhando o que Deus mandou? Na igreja? No reino de Deus? O que é que Deus tem falado para você deixar de pecar? Você está fazendo o que Deus mandou? Ou você continua rebelde? O que é que Deus tem falado com você que você tem feito ou não tem feito? Obedecer é a chave. Quando você obedece aquilo que Deus manda para você, aí você começa a ter uma visão melhor. Quer ver um exemplo de visão? Paulo, Atos capítulo 9. Paulo, cego, não conseguia ver nada. O que ele conseguia ver era que ele achava-se servindo a Deus. E aí ele perseguia os cristãos, era isso que ele conseguia ver. Jesus aparece para ele e dá uma nova visão. A partir daquele dia, Paulo foi pregar Jesus. E Paulo antes perseguia quem seguia Jesus. Então você nota uma coisa importante aqui, que Paulo teve a visão, caiu como escamas dos olhos dele, e Paulo obedeceu a ordem que lhe foi dada. O que era para Paulo fazer? Era para Paulo pregar o evangelho, era para Paulo pregar para as autoridades, era para Paulo evangelizar aquele mundo antigo. O que Paulo fez? Ele foi pregar o evangelho, ele pregou para as autoridades, ele pregou para o mundo antigo. Você viu? O Senhor deu uma nova visão para Paulo sobre o que é servir a Deus, e Paulo foi fazer segundo essa visão que ele tinha tido, de o que era servir a Deus para ele. E aí ele foi e executou. E nós, irmãos? Será que nós estamos executando aquilo que Deus falou com você? Aquilo que Deus fala com você constantemente? Ou nós estamos deixando andar, e estamos fixando o nosso olhar somente nessa vida e nessas coisas materiais?
O primeiro é obedecer, para você ter uma nova visão. O segundo é cumprir a ordem. Fazer exatamente aquilo que Deus te manda. Mais uma coisa, o que Deus te manda, irmão, eu não posso dizer. Ó, irmão, você é para fazer isso, você é para fazer aquilo, você é para fazer aquilo. Não tenho capacidade nem autoridade para isso. Quem sabe é Deus e você. Agora, uma coisa eu sei, que o Senhor tem falado ao seu coração. O Senhor tem falado a cada coração dos servos dele, do que é para você fazer, no que é para você melhorar, em que é para você trabalhar, o que é para você deixar. O Senhor tem falado sim aos corações. Agora você é que às vezes não está ouvindo e nem fazendo. Mas você pode fazer um exame introspectivo dentro de você, fazer um exame seu para você ver se Deus está ou não está falando com você. Deus fala. Cabe a você cumprir ou não. Terceiro, o Senhor Jesus transforma o seu andar. Deus quer fazer você andar em lugares melhores. Quer fazer você andar, chega de mesmice, chega de mesmo local, chega de andar em pecado, chega de andar em lugares impróprios, chega de andar em desobediência, não fazendo a vontade de Deus. O Senhor quer fazer você andar segundo a vontade dele. O Senhor Jesus transforma o seu andar. Porque o Senhor Jesus, como diz Isaías 40:31, dá força aos cansados. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você que está cansado, o Senhor Jesus te dá ânimo para você andar. O Senhor Jesus transforma, sustém aquele que tropeça. Salmo 37:24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua mão. O Senhor sustém você. O Senhor dá força a você. O Senhor quer transformar o seu andar. Já chega de você andar fazendo aquilo que desobedece a Deus. É chegado o tempo, já chega de você ficar fazendo aquilo que desobedece a Deus, andando em lugares impróprios, andando em desobediência. Para você transformar o seu andar, você precisa clamar. Você precisa clamar. Você precisa clamar e ter fé. Porque se você clamar sem fé, não resolve. Você precisa clamar com fé. Porque quando você clama com fé, o Senhor Jesus ouve. Lembra? Jesus passando e o camarada falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continua andando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continua andando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Eu vejo. Então veja. Pronto. Caso resolvido. Clamar ao Senhor. Clamar. O problema é que às vezes nós fazemos assim: Senhor, tem misericórdia de mim hoje. Senhor, tem misericórdia de mim amanhã. Senhor, tem misericórdia de mim depois da manhã. Aí, depois da manhã, já Deus não responde não. Deixa. Não quero mais. Não persevera. Não clama. Sabe o que ele fez? A Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando que ele começou baixo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi se afastando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi aumentando o tom, e foi aumentando, e foi clamando, até Jesus responder. Se o Senhor não falou nada a respeito do que você está clamando, então continue clamando. Por que você parou? Por que você desistiu? Ele já falou sim, ele já falou não, então continue. Quando ele falar não, aí para, não precisa mais clamar, porque não é por aí, você está clamando errado. Agora, se ele não falou nada, clame, continue. Por que parou? Clame ao Senhor para Ele transformar o seu lugar. Tenha fé. Quando você clama com fé, nunca
nunca Jesus deixou alguém sem resposta aquele que clamou ele. Nunca Jesus deixou sem resposta aquele que clamou a ele. Se você clamar com fé e você quiser, Senhor, a partir de hoje eu quero mudar o meu andar. Eu não quero mais andar em pecado, eu não quero mais andar em desobediência, eu quero andar segundo a tua vontade. Se você clamar com fé, pode preparar. Porque Deus vai fazer a obra na sua vida, Deus vai mudar você, Deus vai fazer você mudar esse andar. Deus vai transformar você e fazer você andar por lugares melhores. 4. Jesus transforma aquilo que é sujo, ou aquele que é sujo, em limpo, purificado. A pior doença do passado era a lepra. Você sabe, no passado, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, 2010, né? Não tinha cura para a lepra. Então uma pessoa, aconteceu até com o rei, ele era rei, olha só para você ver a gravidade da situação. Ele era rei, ele que comandava tudo, e ele pegou lepra. E aí ele foi destituído do seu cargo e colocado numa casa à parte. Porque quem tinha lepra não vivia com as outras pessoas. Só poderia ficar com aqueles que tinham também lepra. Porque senão ele transmitia a doença e todo mundo ficava, né, doente. Então, para você ver, a pior doença do passado era essa lepra. Em Mateus 8:23, eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Jesus transforma. Ele transformou, transforma e continuará transformando. Aquele que é sujo, aquele que era... Porque quem tinha lepra era considerado imundo, sujo, não podia ficar com as outras pessoas. Aquele que é sujo, em limpo. Aquele que estava fora do convívio dos seus parentes, da sua família, para voltar, porque se tornou uma pessoa limpa, purificada. Jesus transforma aquele que é sujo em limpo. Não interessa qual a gravidade do teu pecado. Não interessa qual a gravidade do teu pecado. Jesus transforma em limpo, branco, puro. Jesus transforma em limpo, branco, puro. Não interessa qual a gravidade. Algumas pessoas acham que porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, não tem solução para mim, não tem perdão para mim, é só condenação para mim. Você está equivocado, você está errado. Não interessa qual seja o seu pecado. Não interessa qual seja o seu pecado. Jesus pode te fazer limpo, santo, puro. Isaías 1,18 diz: vinde, arguide, perguntai-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Não interessa qual é o seu pecado. Se você vier a Jesus, se você clamar a Ele, Ele pode tornar branco, limpo, claro, alvo como a neve. E Jesus, Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Mateus 9,6 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Palavra de Jesus, Mateus 9,6. Para que saibais que o Filho do Homem, Jesus, tem autoridade na terra para perdoar o pecado. Ele falou ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus pode transformar qualquer pecado. Jesus pode purificar qualquer vida. Basta você crer nele e entregar sua vida a ele. Somente isso. E Deus perdoa. Ponto. Ponto final, você não lembra mais. Isaías 43:25 diz: Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus perdoa e ponto. Não se lembra mais. E não joga no teu rosto: eu te perdoei, hein? Eu te perdoei, tem que me servir. Não, negativo.
Deus não faz isso. Ele perdoa e bom, ponto final, está acabado. Zerou. Ali para frente começa de novo. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz: assim, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e isso tudo se fez de novo. Porque Jesus faz uma pessoa, outra pessoa. Jesus faz de um pecador um servo de Deus. Jesus transforma aquele que não conhece para um conhecedor da palavra. Jesus transforma uma vida toda errada em uma vida reta. Porque Jesus faz e Ele transforma. Deus quer apagar todos os teus pecados para você viver uma vida santa. Uma vida santa. Deuteronômio 14:2, primeira parte do versículo diz assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor te escolheu. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor te escolheu. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.